De Miranda a Porto Canudo. Um projeto do ano de 1991. Tomou 8 anos em pesquisas, em museus, bibliotecas, arquivos públicos, particulares, memórias de memórias, literatura relacionada e levantamento em campo. Marcou seu objetivo com o levantamento do caminho percorrido pela expedição, tão detalhado quanto foi possível, visando transformá-lo em museu a céu aberto, bem como a encenação dos eventos históricos nos mesmos locais de suas ocorrências, à semelhança dos tradicionais festejos nos Estados Unidos da América em relação aos seus heróis da Guerra da Secessão. Com essa proposta, apresentada ao comandante do 10º Regimento de Cavalaria, em Bela Vista, promoveu o Exército a primeira marcha comemorativa da retirada, em 1999. As armas e técnicas de combate. Apesar do vídeo mostrar o manuseio de material da Guerra da Secessão Americana, em nada diferencia dos modelos que foram usados pelas forças brasileiras. O fuzil era tipo Minié de modelo belga de calibre 14,8 mm e seu manuseio e operação era o mesmo que é apresentado no vídeo. O cartucho era de papel que envolvia a pólvora e o projétil. Rasgado com os dentes, a pólvora e o projétil eram inseridos então no cano com a ajuda da vareta. Colocando o cão na posição travado, ajustava-se a espoleta. Um soldado bem treinado fazia com que a arma ficasse pronta entre 15 e 20 segundos, o que dava uma razão de 3 tiros por minuto para cada soldado. Sobre o movimento da tropa formada em batalha, ela se deslocava em linhas, enfrentando os tiroteios a peito aberto e, numa distância razoável, avançava frontalmente sobre o inimigo em acelerado, com baioneta calada. Em caso de ser o batalhão atacado pela cavalaria, fechava-se ele, um quadrado, e, de baioneta escalada, formava um espinheiro, que dificultava qualquer aproximação de ataque dos cavaleiros. Na artilharia, os canhões usados pela tropa da retirada eram de modelo francês, também muito semelhante ao do vídeo, porém de calibre 4, que significava número em quilos do projétil, e o calibre como se conhece hoje seria de 8,6 centímetros. O cano, feito em bronze, estava montado sobre uma carreta e o conjunto artilhado pesava em torno de 600 quilos e era puxado por juntas de bois. Os projéteis da munição eram de 3 tipos, um de ferro maciço, um outro oco com carga explosiva em 90 balotes. O terceiro era um cilindro de latão com carga explosiva e cheia de esferas, chamada de metralha ou lanterneta. As 2 primeiras possuíam os ressaltos no corpo, alinhados helicoidal e coincidentes com as raias do interior do cano do canhão. Isso fazia o projétil girar em seu eixo e dava um alcance efetivo de 3.000 metros. A guarnição era de 8 operadores e mais um comandante da peça. Um outro oficial comandava a bateria, portanto 9 homens por peça mais o comandante da bateria, que era quando abarcava várias peças. 3 homens na carreta de munição, preparando e transportando a carga até a peça. 2 homens para a limpeza do cano e carregamento. Mais um procedendo à pontaria que, quando pronto, autoriza o 7º homem a furar o cartucho através do ouvido do canhão, permitindo ao 8º homem, o disparador, a introduzir a espoleta ignitora, e que só é liberado para o disparo com a ordem do comandante da peça, o 9º homem. Uma guarnição bem treinada era capaz de fazer de 3 a 5 disparos por minuto. Os uniformes. Sobre os uniformes do Império, existe farto material a respeito dos modelos e cores, tanto em museus como em publicações. Embora entusiastas apressados e desatentos, tenham introduzido, para a reconstituição do evento, fardamento de modelos e cores completamente diversos. Portanto, o correto, o azul ferrete, era o padrão da cor azul das peças dos uniformes. Expedicionários e acompanhantes. Sobre a expedição, imagina-se que caminhavam cerca de 4 a 5 mil pessoas,
sendo pouco mais de 2.000 de tropa, e os demais eram de familiares, agregados e comerciantes. 2 personagens. Coronel Carlos de Moraes Camisão. Registram suas folhas bravuras em ferrenhos combates nas revoluções de 1842, 48 e 49, em Minas e Pernambuco, mas teve a infelicidade de, comandando um batalhão de artilharia, cumprir ordens superiores de abandonar a vila de Corumbá por ocasião da invasão paraguaia. Embora dissolvido no Conselho de Guerra, ficou marcado como covarde. E, certamente, esse fato interferiu nas suas decisões de comando da expedição. Descrito por Toné como homem de 47 anos de idade, baixo e aparentemente robusto, feições regulares, tez morena escura, olhos negros e vivos, tinha larga testa e belo crânio, completamente calvo. Recentemente, uma foto circula na internet como sendo do próprio. Toné chegou a registrar que ele aceitou executar essa perigosa tarefa sem as mínimas condições necessárias de material e apoio. Sempre sério e preocupado, era visto solitário ou a conferenciar com o velho sertanista que servia de guia, o José Francisco Lopes, o outro personagem. José Francisco Lopes, mineiro de nascimento, por 30 anos desbravou todos os cantos dessa província. O sertão dos Garcias, Camapuã, Vacarias, Dourados, Pedras de Cal, Campos das Cruzes. Por isso, foi indicado pelo presidente da província para auxiliar a expedição. Possuía uma fazenda nas margens do rio Miranda, próximo à colônia, e, por estar numa varação a serviço do governo de Cuiabá, escapou de ser preso pelos paraguaios durante a invasão. Porém, não foi o que aconteceu com toda a sua família que estava na propriedade. Foram todos eles levados presos para o Paraguai. Entretanto, mantinha ele o sentimento visível no empenho de qualquer possibilidade de resgatar seus familiares do martírio. Frustrações a esse respeito, por certo, influenciaram seu desempenho na necessidade da retirada, sem que tivesse satisfeito o desejo de libertar sua família. Situação da ocupação paraguaia. Nessa época, a ocupação paraguaia resumia-se sobre a vila de Corumbá e vigilância junto ao rio Paraguai. E, outra parte, retraídos em Bela Vista, mantinha a observação sobre os movimentos da expedição. A saída de Miranda. Sobre a saída da tropa de Miranda em direção a Nioaque, registramos apenas a citação do Visconde de Toné, dizendo que ela saíra em grande estilo a 11 de janeiro de 1867 e, é claro, não foi presenciada por ele uma vez que já havia deixado Miranda dias antes, compondo a equipe de engenheiros que deveria preparar o caminho da marcha. Escreveu Toné: a estrada nos leva diretamente a leste. E, em todas as suas publicações sobre essa fase, o detalhamento do caminho inicia somente a partir de Lauiade. Portanto, pode-se imaginar que a rota mais provável foi a de Miranda-Lauiade, passando por Porto Souza. Talvez pensavam fugir de possíveis emboscadas, evitando a estrada Nioaque-Forquilha, junto às matas do rio Miranda, e que não passavam por Lauiade. Da Forquilha, seguia o caminho, ainda hoje marcado no solo, cruzando fazendas e caudalosos córregos. Primeiro, o córrego Guaxupé, onde à sua margem está erguida a sede da centenária fazenda de mesmo nome, e, seguindo, passa ao Areias. Mais à frente, o Lajeatinho, o Formiga e, por último, Orumbeba, junto à cidade de Nioaque, por lugar hoje tomado de mapa e ainda com os sinais da memorável estrada que adentrava a cidade. A vila de Nioaque conta a descrição do general Resquim, comandante das forças invasoras em janeiro de 1865. A povoação se compõe de 30 casas e 100 ranchos, 6 casas de telha, incluídas o oratório e o quartel que ocupam uma quadra inteira. Na parte oeste da Praça de Armas, sobre a rua Leverger, é o Comando Geral, de casa regular. A que ocupa também uma quadra inteira ao lado leste da mesma praça, sobre a rua Santa Rita,
é o quartel para 500 homens. Ao norte da mesma praça, sobre a rua da igreja, se encontra o oratório, que tem 2 sinos, um maior que o outro, sobre a torre de madeira. Toné também diz como encontrou a vila. A vila de Nioaque foi abandonada pelo inimigo a 2 de agosto de 1866. Os traços de incêndio aí se mostravam por toda a parte. 2 casas e uma pequena igreja de aparência pitoresca haviam sido poupadas. A disposição geral do lugar agrada à primeira vista. De um lado, o povoado e um riacho volumoso chamado Orumbeva. Do outro, o rio Nioaque, cujas águas se reúnem a 4 centenas de braças nos fundos da igreja, deixando livre ao redor dela, à direita e à esquerda, um espaço dobrado. Uma colina, pouco elevada, lhe faz frente a pouca distância. É do acampamento de Nioaque, o último registro conseguido do efetivo da tropa antes da invasão do Paraguai. 2.084 expedicionários, distribuídos em comando, serviço de saúde, engenharia, artilharia e 4 batalhões, sendo 1 de cavalaria a pé e 3 de infantaria. Nioaque, a colônia de Miranda. A expedição deixou Nioaque a 25 de fevereiro de 1867 e acampou a 1 légua do povoado. A 26, marchou até as margens do rio Canindé. A 27, até a do Riacho Desbarrancado, ficando aí, 28 e 1º de março. A 2, alcançou a do Rio Feio, onde passou o dia 3 em razão do mau tempo. Nesse dia, chega aí o Guia Lopes, trazendo de sua fazenda 250 cabeças de gado. Há um fato curioso registrado aí por Toné, nesse trecho de estrada. Inclusive, tornou-se até polêmico entre historiadores do pós-guerra. Pois bem, por ocasião da invasão paraguaia, anos antes, ocorreu um combate nas margens do Rio Feio, e, abatidos em número e armas, recuavam os brasileiros, soldados e civis juntados às pressas, entre eles um tal de Gabriel Barbosa, que, tendo o cavalo afrouxado, esperou os perseguidores, que logo o cercaram e, em luta, abateu um e feriu alguns outros, mas foi derrubado por um terrível golpe de pesado machete paraguaio no crânio. Esse lugar ficou marcado com a grande cruz, sobre a tumba do paraguaio morto, Eusébio Gama, e, ao sopé dela, exposto o dito crânio do Gabriel Barbosa. Durante as pesquisas, encontrei o Sr. Jorge Antônio Ferreira, que a memória de sua bisavó, Balduína Gonçalves Barbosa, afirmava ter tido um filho morto nesse dia de luta, por nome de Manuel Gonçalves Barbosa Marques. E mais, ao cair prisioneiro em sua casa, viu logo chegar um soldado paraguaio ferido. E, condoída, deu-lhe apenas caldo de cana enquanto lhe tratava as feridas. Perguntando-lhe o nome, Indalécio, fez ela a promessa pela sua melhora que daria o mesmo nome ao primeiro filho que viesse a ter. Mais tarde, ela soube que esse por quem se tocara era o matador de seu próprio filho, mas a promessa foi cumprida, embora o nascimento fosse de uma filha, Indalécia. Os registros da genealogia dos Barbosa, publicado por Ledir Marques Pedrosa, confirmam esses nomes e parentescos. A 4 de março, a 1h da tarde, a expedição ocupa a colônia de Miranda com os vestígios de construções incendiadas. Colônia de Miranda. Resgatado com plena certeza através de um croquis, levantado por Toné, que apresenta a geografia e disposição do terreno e também de toda a tropa. O acampamento da artilharia, do 21º de infantaria, do corpo de cavalaria, do 20º de infantaria e ainda do 17º de voluntários da pátria. A expedição, ao se estabelecer nessa localidade, tornava ainda mais grave o seu isolamento, fragilizando as linhas de comunicação com os já distantes centros de apoio que informavam não mais poderem abastecer a expedição naquela longura. Pelo menos uma vez aí, piquetes paraguaios foram flagrados vigiando os movimentos da tropa.
Relata ainda o próprio Toné que, em 23 de março, foi feita uma reunião de consulta à comissão de engenheiros para decidir sobre a possibilidade e meios disponíveis para a tropa executar um movimento de invasão ao Paraguai. Acaloradas e inconsequentes discussões resultaram em concluir pelo avanço da expedição. Mesmo notoriamente impossível, não havia mais como recuar. Logo no dia 25, sai uma exploração até o Morro do Retiro e, a 10 de abril, mais uma outra, sob a direção do guia Lopes, explorando até mais à frente desse ponto. E, ao retornar, coincide com a chegada também de 11 brasileiros, escapos do cativeiro no Paraguai, onde está incluso o próprio filho do guia Lopes, José Francisco Lopes Júnior. Às 2 da tarde do dia 14 de abril, após 40 dias de permanência nesse local, a expedição deixa a colônia em direção ao Paraguai. Da colônia de Miranda ao Sombreiro. O Arquivo Nacional guarda um mapa desse caminho que Toné, em sua dedicação à inteligência, nos deixou. Foi muito fácil verificar, pois ainda permanece grande parte da velha estrada em uso atual. Em marcha, seguiram Morro do Retiro, Monjolinho e Fazenda de João Gabriel, no Riacho da Viúva. A 18 de abril, lá acampados, junto a esse riacho na sede da fazenda, a qual havia sido propriedade do falecido irmão do guia Lopes, viram surgir nessas margens um piquete de cavalaria inimiga onde se dá o célebre acontecimento em que o coronel Camisão é visto com sua espada desembainhada prometendo fazê-la conhecer os paraguaios. Mas o inimigo recua e desaparece. Relatou Toné que, a 19 de abril, a passagem do Taquarussu, cuja ponte acabavam os paraguaios de destruir, deu-lhes nossa vanguarda uma descarga, embora quase estivessem fora de alcance. Viu-se aí um dos cavaleiros paraguaios cair ferido, e que um dos seus o levou à garupa, enquanto o terceiro laçava a montaria que fugia. Ao presenciar esta primeira cena de guerra, queriam os nossos soldados deitar-se à água para perseguir o inimigo, quando um toque de clarim do quartel-general os fez estacar. Pouco mais à frente, em campo aberto, verificou-se a tropa ter sido detalhadamente observada pelo inimigo e desvendado o seu poderio de número e armas. Nessa mesma tarde, chegaram à Foz do Sombreiro com o rio Apa. Aí também registra-se outro notório acontecimento que passou a história pelas anotações de Toné. Diz ainda Toné que, ao chegarem, pediu o coronel Camisão que lhe dessem água do Apa, que, ou porque lhe viesse à mente vagas reminiscências históricas a propósito de caudais célebres, ou porque, após tanto abalo de espírito, experimentasse como que uma agitação febril, falou ele sorrindo. Anotemos a que hora provamos a água deste rio. Puxou o relógio, bebeu e acrescentou a gracejar. Desejo que este incidente seja consignado na história desta expedição, se algum dia escrever. Nessa noite, chegaram ao acampamento 2 oficiais, que, à hora do perigo, vinham acelerados compartilhar a euforia da guerra. E, só no dia seguinte, se apresentou a escolta de soldados. Do Sombreiro à Fazenda Machurra. No dia seguinte, 20 de abril, transpondo o Sombreiro a 400 metros rio acima, iniciam a marcha por um terreno pantanoso com atoleiros e o desarranjo dos transportes provocou paradas intermináveis no deslocamento. Escreve ainda Toné que demorou-se muito tempo para se fazer uma só légua. Durante as pesquisas de campo, notou-se um claro equívoco entre o mapa feito por Toné e a disposição do terreno. Bastou-se apenas alterar esse rumo para noroeste, onde o terreno ainda hoje se apresenta pantanoso e, lá no extremo, se vê uma área fechada e alguns platôs nas encostas das elevações, como se tivesse havido ali umas construções. Como se sabe, aí já houve um combate mais sério, porém sem danos para a expedição. O 17º de voluntários portou-se glorioso no batismo de fogo. O tenente-coronel Enéas Galvão descreveu a fazenda como, ocupando uma pequena elevação, apenas visível a pouca distância, pelo mato que borda o córrego, 2 linhas paralelas de grandes casas, curtume, oficina, corrais e roças.
O espólio das roças aí encontradas serviram de abastecimento à expedição. Transpondo a fronteira. Diz Toné que, dia 21 de abril, às 8 horas da manhã, deram os clarins do quartel-general o toque de marcha. Nada menos significava do que transpormos a fronteira, entrar em território paraguaio e atacar o Forte Bela Vista, que, deste lado, é a chave de toda aquela região. Não havia quem não compreendesse o alcance da operação, redobrando, por este motivo, a animação geral. Cada qual envergara o mais luzido uniforme e, como feito notável algum, prestigiasse as nossas antigas bandeiras, foram elas substituídas por outras, cujas cores vivas se destacavam no céu formoso das Campinas paraguaias. Deixando a machorra, adotara-se a formação compacta. Dos dois lados da coluna, para lhe facilitar o movimento, os atiradores que a flanqueavam cortavam a macega, pois mudara a natureza do terreno. Não mais tínhamos a grama curta e fresca dos prados que acabávamos de atravessar. Estava o solo coberto desta perigosa gramínea que atinge a altura de um homem, a que chamam de macega, e cujas hastes duras e arestas cortantes tornam, em muitos lugares do Paraguai, a marcha tão penosa. Transpusemos o APA em frente a Bela Vista. O 20º de Infantaria de Goiás formava a vanguarda, sob o comando do capitão Ferreira de Paiva. E, avançando à frente dos batedores, comandados pelo jovem valente oficial, de nome Miró, fadado à morte próxima, víamos o velho Lopes, apressurado, montando o belo cavalo bafo, um daqueles animais que o filho e os companheiros deste haviam tomado aos paraguaios. A transposição ocorreu galgando a margem alta em frente e, de lá, avistamos a vila e o forte. O Dr. Armando de Arruda publicou em 1925, em Heróis Abandonados, que a memória corrente por volta de 1911, nas Bela Vistas, brasileira e paraguaia, era de que a travessia se deu pelo Passo do Macaco, que é um pouco mais ajusante. Um comunicado do coronel Camisão descreve o Forte Bela Vista, constituído num quadrilátero de paus a pique, formando um palanque respeitável, com baluartes circulares em dois cantos e 4 caioneiras para bocas de fogo de pequeno calibre. Existe na área circunscrita pela paliçada várias casas bem construídas. Ao redor do forte, que se assenta sobre uma chapadazinha, existem vários ranchos, casas com currais, casa de cortume, etc., rodeados de plantações de cana e mandioca, em muito bom estado, e que têm servido para introduzir grande fartura entre nossa soldadesca. O mau tempo e a procura de gado me retém presentemente neste forte, diante do qual se conservam ainda cavaleiros, que se acham em observação para conhecerem os movimentos desta força. No dia 26 daquele abril, o comandante despacha uma incursão de ataque ao Forte Rinconada, que ficava 6 léguas rio abaixo, também na margem esquerda. A força era composta de 28 índios, comandada pelo alferes da Guarda Nacional João Pacheco de Almeida, que relatou ser um forte de paliçada de madeira e estava todo em ordem, mas abandonado, e foi então entregue ao fogo após recolherem víveres reunidos em tulhas bem acondicionados, que foram deixados pelos paraguaios. Com a missão realizada, retornaram a Bela Vista no dia 29. A expedição estava isolada pela distância e sem abastecimento suficiente. O comandante, então, ainda pressionado pela euforia da tropa e os fuxicos dos generais de Boteco de Cuiabá, agiliza a iniciativa e determina o avanço de 3 léguas para o interior do Paraguai, onde as informações diziam existir outra fazenda do Marechal Lopes, com muito gado, a Fazenda Laguna.